falar a respeito da providência de Deus. Semana passada nós falamos sobre a soberania de Deus, esse atributo que destaca a autoridade de Deus para ser o rei de toda a terra. E agora nós vamos tratar deste assunto que diz respeito a como Deus exerce o seu governo. Nós chamamos de providência. Quero começar lendo o Salmo de número 104. O Salmo de número 104 fala-nos sobre o governo de Deus na sua criação, a maneira como o Senhor exerce o seu domínio sobre as obras de suas mãos. E diz assim o Salmo 104, vou ler a partir do verso de número 5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e as cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, à tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu repouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Verso de número 21. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, as tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Nós vemos aqui o salmista descrevendo como que o Senhor exerce o seu governo, o seu ato providencial sobre toda a sua criação. Hoje, então, eu quero estudar com vocês sobre a maneira de Deus exercer o seu governo, que nós chamamos de providência. A palavra providência é uma palavra portuguesa que vem do latim providentia, e a palavra prover, que vem do latim a palavra providere. Etimologicamente, a palavra providência significa primeiro vir antes, ou ver de antemão. Posteriormente, essa palavra veio a significar o exercício de todo o cuidado e controle que a infinita previsão de Deus, de seus próprios fins e seu conhecimento que os seus instrumentos apontados podem sugerir. Na teologia, há três verdades a respeito
do ser de Deus e do seu governo, que são importantíssimas para nós entendermos a questão da providência. A primeira diz respeito à existência de Deus. Deus existe e Ele é um Deus tripessoal. A segunda questão é que Deus tem uma vontade e Ele decide fazer as coisas que Ele faz pelo seu plano eterno. E a terceira diz respeito à maneira como Deus age, executando o seu plano que foi concebido na eternidade. Então, Deus da Escritura é apresentado como um Deus criador e que Ele tem grande preocupação com aquilo que Ele cria, como nós lemos no Salmo 104. A doutrina da providência, então, fala a respeito dos atos externos de Deus, que são manifestados na maneira como Ele exerce o seu cuidado sobre aquilo que Ele criou. A providência de Deus diz respeito, então, à maneira como Deus provê as necessidades das suas criaturas, a forma como Ele preserva todo o universo que Ele criou, a forma como Ele dirige todos os caminhos individualmente, a forma como Ele governa toda a obra das suas mãos, a maneira que Ele retribui todas as obras más, e por último, como Deus concorre em todos os atos das suas criaturas racionais, sejam atos bons ou atos maus, de modo então que nada escapa ao seu controle. Em outras palavras, podemos dizer que providência pode ser entendida como Deus exercendo o seu poder absoluto, Deus exercendo o seu poder sobre si mesmo como a causa primeira de todas as coisas, para Ele fazer tudo o que Ele quer fazer diretamente sobre as coisas deste mundo, que são as causas secundárias. Então Deus, Ele faz uso dos seus instrumentos que Ele criou. E Ele faz uso para sustentar, para dirigir, para prover, para governar todas as criaturas e circunstâncias, fazendo com que todas as coisas cooperem para a execução do seu plano e dos seus propósitos eternos. Isso é o que nós chamamos de providência divina. Não há como nós negarmos isso. Não há como nós negarmos a existência da obra providencial de Deus, porque não há coisas que venham a acontecer por mero acaso na vida deste mundo, e muito menos na existência individual das pessoas. Lá no Salmo de número 139, no verso de número 14 e 15, Davi diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Vemos aqui Davi pensando sobre este ato, como Deus governa todas as coisas.
Como Deus providencialmente dirige todas as circunstâncias da nossa vida. Ele que planejou na eternidade tudo o que vai acontecer, agora na história da nossa vida, Ele leva a cabo a realização do seu plano soberano. Aqueles que tentam negar as obras providenciais de Deus, acabam caindo num tipo de fatalismo, ou na ideia do acaso. O fato é que nenhum ser humano pensa que é absolutamente independente dos eventos que acontecem no mundo. Os seres humanos não possuem controle sobre os eventos do universo e sobre a vida pessoal deles. O fato mais evidente é o que nós estamos vivendo. Um vírus que faz parte da criação caída de Deus está fazendo com que os homens e governos reconheçam a sua fragilidade, de que o homem não tem o controle sobre todas as coisas que acontecem. Nós que conhecemos a palavra de Deus, somos apresentados através dela por um Deus que transcende todas as coisas, mas ao mesmo tempo um Deus que é imanente, que está envolvido com a sua criação, como diz Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós sabemos que nada escapa ao controle de Deus, e Paulo diz lá em Romanos 11:36, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A providência divina não deve ser vista então apenas nos atos agradáveis que acontecem na vida dos homens, como as provisões nas horas de necessidade, mas também nos atos de Deus que implicam em sofrimento e aflições dos seres humanos, que acabam concorrendo de um lado para o bem dos que amam a Deus e do outro lado para o mal dos que não o amam. Quando encorajado por sua mulher a amaldiçoar a Deus e morrer por causa dos seus sofrimentos, o crente Jó entendeu que os males que ele sofria provinham das mãos do Deus Todo-Poderoso. E por essa razão ele respondeu à sua esposa, dizendo em Jó capítulo 2, verso 10, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Deus está no controle de todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas não boas. Deus está no controle das bênçãos que nós diariamente nos alegramos, mas também Deus está no controle das tragédias que nós queremos evitar. Essa mesma perspectiva providencial teve o profeta Oséias, quando ele sentiu a mão pesada de Deus sobre o seu povo, e ele disse lá no seu livro, Oséias capítulo 6, verso de número 1, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A providência de Deus diz respeito à maneira como Deus governa todas as coisas. Sejam elas boas, sejam elas ruins, Deus soberanamente exerce o seu governo. Há alguns princípios que eu quero trazer para você nessa noite, sobre a forma como Deus então soberanamente dirige a história e os seus atos providenciais. O primeiro princípio que não podemos abrir mão de maneira alguma é que Deus está no controle de tudo.
Deus governa todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E nós precisamos reafirmar isso, porque há um monte de cristãos que olham para uma situação caótica que nós estamos vivendo atualmente, para essa pandemia, e pensam que Satanás é o rei deste mundo. Mas o que a Escritura diz é exatamente o contrário. Deus está no controle absoluto do universo que Ele criou. Nada escapa, nada saiu, nada foge do seu governo. Todas as coisas que acontecem em nossa história são um produto do plano previamente elaborado por Deus. Deus não somente tem um plano, mas Ele executa o seu plano. O salmista diz no Salmo de número 47, no verso de número 1, 2, 7 e 8. Veja o que ele diz, Salmo de número 47. No verso de número 1 ele diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. No verso 7, Deus é o Rei de toda a terra. Verso 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Deus reina, Ele é o Rei de toda a terra. E Satanás é apenas uma das peças que fazem parte dos propósitos eternos de Deus na vida da sua criação. Satanás não é o rei desta terra. É verdade que João diz: o mundo jaz no maligno, mas João não quer dizer que Satanás é o rei deste mundo, mas sim que Satanás exerce um tipo de poder sobre este mundo, mas debaixo do poder absoluto de Deus, que é o Rei de toda a terra. Veja o que diz o livro de Jó. Jó no capítulo de número 1. A partir do verso de número 6, a palavra de Deus diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concede a ele sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja que tudo o que vai acontecer na vida de Jó acontece pelo ato soberano de Deus. É Deus quem começa o diálogo com Satanás. É Deus quem diz para Satanás de que tudo estava debaixo do poder dele. Deus dá uma autorização. Deus permite que Satanás haja na vida de Jó, porém Deus coloca um limite. Deus diz claramente: não estendas a tua mão contra ele. Deus exerce o seu governo sobre o diabo. Precisamos lembrar: o diabo é um anjo criado pelo próprio Deus, que se rebelou contra o próprio Deus, que caiu no seu estado original de santidade.
Jó, que passou por tudo que passou, por todos os sofrimentos e perdas, ele compreende claramente no final do seu livro, no capítulo 42, que tudo que aconteceu na sua história aconteceu pelo ato providente de Deus. Ele diz, Jó 42, verso de número 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus faz tudo o que Ele quer fazer na história humana, na história dos povos e nações, porque tudo o que acontece é um plano que Ele previamente, antes de criar o mundo, Ele já o havia planejado. E agora Ele leva a cabo, agora Ele executa, agora Ele torna esse plano uma realidade na história, dirigindo todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Tudo o que acontece mostra então que Deus está no trono, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém? Diz Paulo. Deus é absolutamente soberano para controlar cada coisa ou evento que acontece, seja ele bom ou seja ele mau. De um modo ou de outro, Deus está envolvido em cada evento, em todos os detalhes do desenvolvimento da história do mundo e das pessoas. Se isto não é assim, Deus perde o seu controle do universo, e nenhum de nós podemos ter a certeza de que o que Deus diz em sua palavra vai se cumprir. O cumprimento então de tudo está vinculado ao poder soberano com o qual Deus controla todas as coisas. Se Deus não está no controle de todas as coisas, eu não posso ter esperança de que Deus será triunfante no final da história. Não há esperança para o povo de Deus se Ele não está no trono, se Ele não está governando o universo com a sua onipotente mão. É por causa desta cosmovisão errada, isso é, por causa das lentes indevidas que as pessoas usam para enxergar o mundo, é que elas pensam que Satanás está no controle de todas as coisas. E quando as pessoas, mesmo as cristãs, atribuem o bem a Deus e o mal a Satanás, elas estão afirmando uma heresia chamada dualismo. Esta heresia ensina que Deus e o diabo são poderes independentes, como se fossem dois titãs, dois lutadores que estão brigando pelo domínio do universo, Deus de um lado, Satanás do outro. E muitos cristãos, por causa dessa cosmovisão dualista, pensam que Satanás hoje está no controle, porque o mal prevalece de alguma maneira neste mundo, mas não é esta a visão de Jó. Jó disse para a sua esposa, Jó capítulo 2, ele disse para ela, no verso de número 10, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal? Deus está no controle do bem, isso é fácil de nós entendermos, mas muitas vezes temos dificuldade de compreender que Deus está no controle do mal. Algumas pessoas creem nesse tipo de dualismo porque elas tentam proteger de Deus e tornar a crença deles mais fácil de ser absorvida, ou seja, é melhor dizer, Deus está no governo só de coisa boa que acontece, mas coisa ruim Deus não tem nada a ver com isso. É melhor dizer isso.
Elas tentam evitar que Deus de alguma forma esteja ligado à presença do mal no mundo, e fazendo isso, isto é, atribuindo toda a responsabilidade final do mal a Satanás, tornam a crença do aparecimento do mal como uma doutrina mais palatável. Obviamente é muito mais fácil pensar em Deus como o sumo bem de todas as coisas e Satanás como o sumo mal de tudo que acontece. Ainda que essas pessoas consideram o primeiro mais forte e mais poderoso do que o segundo, ou seja, Deus é mais forte do que o diabo, não é assim que a Escritura apresenta o quadro do governo no mundo. Eu li a respeito de uma enfermeira de um hospital que disse que havia um pastor de uma igreja nos Estados Unidos que, visitando os pacientes da sua igreja que estavam internadas naquele hospital, logo de início ele dizia assim para as pessoas: lembre-se, Deus não tem nada a ver com o que você está passando. Ele dizia isso para tentar proteger Deus de qualquer problema com o mal. A verdade é que, fazendo isso, esse pastor está roubando de Deus a responsabilidade de Deus pela presença do mal no mundo, que ele próprio assume. E acaba dando a Satanás a prerrogativa e a responsabilidade de todas as coisas desagradáveis, como se Deus ficasse apenas contemplando de forma impotente os atos maus que Satanás faz. Esse tipo de crença, meus irmãos, pode conduzir crentes verdadeiros, piedosos, ao desespero, pois retira deles a verdadeira ideia de que o bem triunfa sobre o mal. Pois Deus está no controle absoluto de tudo. Há um monte de cristão hoje que está deprimido espiritualmente porque falta-lhes a compreensão de quem rege o mundo. E nós temos que ter a coragem de tratar desses assuntos biblicamente, com santo temor. Deus é o Senhor absoluto do universo, e Satanás é apenas um dos seus servos que está executando a sua vontade soberana. Deus está no trono e Ele reina absolutamente sobre todas as coisas. Portanto, nós podemos descansar no fato de que a vitória é de Deus, a vitória é do Senhor Jesus. Nenhum cristão precisa ficar desesperado, deprimido ou temeroso. Se Deus está no controle, nós sabemos que tudo vai acabar bem. O bem triunfará sobre o mal. Quando nós pensamos sobre a providência de Deus dirigindo e controlando todas as coisas, nós chegamos ao entendimento de que tudo que foi criado trabalha para Deus. Este princípio é uma consequência do anterior. Deus, ele se serve das suas criaturas racionais, dos seres angelicais, para o cumprimento do seu plano neste mundo. Todo mundo, tudo que foi criado, é um empregado de Deus, no exercício da sua obra providencial. Todos têm algum tipo de participação no cumprimento dos propósitos decretivos de Deus que culminam na história do mundo. E o que mais espanta para alguns crentes é que Deus usa o próprio Satanás para o cumprimento dos seus santos propósitos.
os demônios servem aos propósitos providenciais de Deus. Veja um exemplo claro na Escritura. Lá em 2 Samuel. Em 2 Samuel, capítulo 24. Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, é dito assim: tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Agora eu quero convidar você a abrir um outro texto, que é correlato a este texto. 1 Crônicas, capítulo 21, verso de número 1. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Diz assim o texto: Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Os dois textos estão descrevendo o mesmo evento, o censo que Davi quis levantar. Ele queria saber quantos homens, quantos soldados ele tinha no seu exército. Ele deixou de confiar em Deus, ele queria confiar no seu próprio poder, na sua própria estratégia. Mas o texto é interessante, porque o texto fala, primeiro, que Deus em ira, lá em 2 Samuel 24:1, moveu Davi ao censo, e o texto de 1 Crônicas 21:1 diz que Davi foi movido por Satanás. Então veja que tanto Deus e Satanás estão envolvidos no censo. Satanás aqui é o agente para o cumprimento dos propósitos de Deus. Nós podemos observar claramente nesses textos que o censo foi uma expressão da ira de Deus sobre o povo. E o instrumento no qual Deus se serviu para executar a sua ira foi a incitação de Satanás. Ou seja, Deus é o patrão, Satanás trabalha para ele. Deus se serve das suas criaturas para a consecução dos seus planos, porque ele possui o governo absoluto sobre todas as coisas. Satanás é o trabalhador, o capataz mais terrível que o Senhor tem. Os males morais, físicos que existem no mundo, e isso ninguém pode negar, Satanás tem estado extremamente ocupado na sua terrível tarefa como um dos agentes dos males. Ele não tem folga nessa missão de sujeira moral e de miséria física, mas entretanto Deus está no controle de todas as coisas e usa como servos os próprios demônios para o cumprimento da sua vontade. Conquanto todos os males que a humanidade passam venham de Deus, todavia os demônios são os agentes desses males, que por sua vez também usam seres humanos. Nós temos que ter a convicção de que a mão de Deus e a do diabo estão ao mesmo tempo envolvidas nos atos maus que acontecem no mundo. Veja que interessante, lá no livro de Jó, no seu sofrimento, na perda que ele teve dos seus bens e na perda que ele teve dos seus filhos. Veja o que o diabo diz aí em Jó 1, verso de número 11. Satanás diz para Deus:
estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aí, se você ler o texto, você vai ver que vem um bando de homens maus e roubam tudo o que Jó possuía. Mas não somente isso, também vem um vento muito forte, enquanto seus filhos estavam comendo, bebendo. Um vento veio e derrubou a casa, e caiu sobre todos, e eles morreram. Satanás aqui está agindo nesta tragédia, mas veja que ele diz para Deus: estende a tua mão. A mão de Deus está aqui sobre a tragédia. E quem executa essa tragédia é Satanás. Satanás não tem poder para dar a vida, nem tirar a vida de ninguém. Mas Deus usou Satanás para cumprir o seu plano na vida de Jó. É a mesma coisa em relação à enfermidade no capítulo 2. No verso de número 5, Satanás também diz para Deus: estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A mesma expressão: estende, porém, a tua mão. Deus está no controle de tudo. Deus está no governo de tudo. Nas tragédias, nas catástrofes, nas mortes, na enfermidade, Deus está no controle de tudo, e Ele usa para executar o seu plano Satanás, homens maus, um vendaval, uma chuva, ou até mesmo um vírus. Deus está no controle de tudo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus exerce o seu governo sobre todos os reis da terra. Eu quero olhar rapidamente com você. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor era um instrumento de Deus, um rei mau, um rei perverso. Mas lá em Jeremias, no capítulo 27, do verso 6 ao verso 7, diz assim: agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Todas as nações o servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o farão seu escravo. Deus está dizendo que o rei da Babilônia é um instrumento nas suas mãos para cumprir a sua vontade com respeito às nações, com respeito à própria Jerusalém. Deus se serviu do seu servo para realizar os seus propósitos providenciais de juízo sobre os outros povos. Outro rei também que a Bíblia trata na mesma perspectiva é Ciro, rei da Pérsia. E Deus diz a respeito dele, lá em Isaías 44, verso de número 28. Eu digo de Ciro: ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado. Isaías capítulo 45 diz também: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus
o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus chama Ciro de meu ungido. Era uma palavra muito específica apenas para aqueles que Deus havia escolhido como seu rei, o seu sacerdote, o seu profeta. E Deus diz isso a respeito de um rei ímpio, mau, que não conhecia o Senhor, que não adorava o Senhor, que cria num dualismo, como falamos, numa briga entre o bem e o mal. Mas Deus usa um rei ímpio, levanta ele para libertar o seu povo que está no cativeiro babilônico e trazê-lo de volta à sua própria terra. Deus exerce providencialmente o governo na história de todos os homens. Deus tem todos os reis na sua mão, todos os governadores nas suas mãos, e Ele inclina o coração deles para onde Ele quiser. Nós precisamos resgatar esta cosmovisão de que Deus está no controle, que Ele rege e que Ele usa todas as coisas criadas, os anjos bons e maus, os homens bons e maus, todas as suas criações, animais e até mesmo um vírus, para Ele cumprir os seus propósitos na história da humanidade. Muitas vezes a providência pode ser amarga, dura, se apresentar de forma carrancuda, mas mesmo assim Deus está governando. Interessante olhar, e eu quero terminar com esse texto, no livro de Ruth, lá no capítulo de número 1, verso 20 e 21. Nós vemos aqui uma das obras de Deus como amargas. Noemi, a sogra de Ruth, que perdeu o marido, os 2 filhos, uma nora, por fome, pelo exílio, ela disse, Ruth 1, verso 20 e 21, o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela entende que Deus está por detrás de uma providência carrancuda. Deus está por detrás das tragédias. Deus está por detrás de todas as coisas, porque Ele é o Deus que governa o mundo. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 39, Deus diz assim: vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Jesus também disse em Mateus 10, 29 a 31, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. O Senhor está no governo de todas as coisas, meus irmãos. Ele reina sobre tudo que há e tudo que acontece na história, coisas boas ou coisas más, estão debaixo do seu governo e do seu propósito. Eu quero terminar dizendo 3 coisas então sobre isso. Primeiro, confie que Deus está no controle da história.
Tudo que está acontecendo hoje na história do mundo está debaixo do controle de Deus e faz parte dos planos de Deus. Satanás não tem o governo do mundo, Satanás não reina sobre a terra. Quem está no governo do mundo, quem dirige a história é o Senhor. E Ele usa todas as coisas para o cumprimento da sua vontade soberana. O grande desafio para nós é adorarmos a Deus no meio da calamidade. É adorarmos a Deus no meio da tragédia. Fazermos como Abacuque fez. Lá em Abacuque, capítulo de número 3, ele disse assim: no meio da tragédia e da calamidade, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Se alegrar em Deus no meio da calamidade, se alegrar em Deus no meio da tragédia, confiar que o Senhor está no controle da história. Quando vem a tragédia, quando surgem calamidades, quando faltam recursos, adorar a Deus mesmo assim. Declarar que Ele é Senhor sobre o caos, Senhor sobre a tragédia, Senhor sobre a falta de alimento, Senhor sobre tudo que há. Por fim, peça ao Senhor que fortaleça a sua fé. Abacuque diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Nós precisamos ter uma visão com os olhos da Escritura e interpretar a realidade que nós estamos vivendo com os olhos e as lentes da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz: o Senhor governa tudo. O Senhor governa no meio do caos. O Senhor governa no meio da tragédia. E Ele tem um propósito com tudo isso. Que nós possamos pedir ao Senhor que venha nos fortalecer a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa confiança, de saber que o Senhor está no governo de tudo, que tudo está acontecendo de acordo com aquilo que Ele mesmo planejou, e de que tudo isso vai um dia acabar, vai um dia terminar, e Ele vai triunfar sobre tudo, sobre o mal, sobre as tragédias, sobre as perdas, sobre a dor. Deus está no controle. Confie nisso. Creia assim. Porque assim você estará com seu coração guardado na fortaleza que é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe.